Hora de falar sobre o Palmeiras, que já procura um substituto para Richard Rios. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o jogador escolhido para ser vendido nessa janela de julho pela presidente Leila Pereira é o Richard Rios, volante colombiano, que está avaliado em mais ou menos 30 milhões de euros e existem negociações avançadas com a Roma. Diante disso, o Palmeiras já se programou para buscar no mercado um substituto. Não se trata de uma operação fácil, até porque o Richard Rios tem enormes predicados, joga muito bem sem bola e especialmente bem com a bola nos pés. Jogador titular absoluto do Palmeiras e também da seleção colombiana. O Palmeiras tem monitorado o mercado brasileiro, sul-americano e internacional. E a grande preocupação é evitar que mais uma vez um reforço chegue a um custo alto e gerando desconfiança da torcida. Só para contar ou registrar que Facundo Torres, Paulinho, Flaco Lopes, Vitor Roque, Ramon Sosa e Felipe Anderson, reforços caros e recém-contratados, todos têm algum senão. Ou custaram muito e não entregam, ou custaram muito como o Paulinho e não conseguem jogar por causa de lesão. Enfim, diante desse cenário, a escolha de um substituto do Wendel passa a ter um papel ainda mais importante. Queria registrar um nome que está no mercado, é caro, mas teria condições e predicados para substituir o Richard Rios. Trata-se de Wendel, volante que pertence ao Zenit, no clube russo, inclusive atua como um terceiro homem de meio campo, às vezes até como um camisa 10. Enorme capacidade, muito talento. O grande problema é que o seu valor para o Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros. Como o Palmeiras está vendendo o Richard Rios por 30, seria um lucro de 10 milhões de euros, com um detalhe importante: o Palmeiras não é dono de 100% dos direitos econômicos do Richard Rios. O Verdão vai ficar com 70% da operação. E você, palmeirense, quem contrataria para o lugar do Richard? Hora de informação exclusiva, quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros. Mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo, algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras por 20 milhões de euros e na temporada passada, até por conta de algumas lesões, só conseguiu estar em campo em 13 partidas. Pergunta que eu deixo para o torcedor palmeirense: Richard Rios. Hora de falar sobre o Palmeiras. Qual a chance de Gabriel Peck, meio atacante revelado pelo Vasco e que hoje pertence ao Los Angeles Galaxy, virar reforço ao Alviverde? Especulação que vem ganhando força nas redes sociais, até porque um grupo de setoristas do Palmeiras tem afirmado que as negociações existem. Antes de gravar o vídeo, fiz contato com gente do Palmeiras e também com o Carlos Leite. Empresário do atleta, Carlos Leite assegura que não conversou com jornalista algum a respeito da possibilidade de o Peck virar reforço ao Alviverde. O Palmeiras nega interesse no jogador. E o mais provável é que o Peck se mude para a Europa caso deixe o Los Angeles Galaxy. Segundo Carlos Leite, a ideia para o futuro do Peck é se mudar para o futebol europeu. Posso garantir que já houve uma sondagem da Premier League que não se transformou em proposta. O Peck havia chegado em 2024 para o Los Angeles Galaxy, num negócio de 10 milhões de dólares junto ao Vasco. Primeira temporada excelente. Ele conseguiu, com a camisa do LA, 41 jogos, 21 gols e 19 assistências, ou seja, 41 jogos e 40 participações em gol. Temporada atual, mais abaixo de 22 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Palmeiras assegura que não tem a intenção de contratar Gabriel Peck. Podemos riscar esse nome. Bora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês que apesar do assédio do exterior em relação a Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez, Agustin Giai e Richard Rios, a ideia palmeirense é vender apenas um desses atletas.
Richard Rios, volante colombiano, cujo valor pode alcançar 30 milhões de euros. E é exatamente por conta da possibilidade de conseguir uma ótima venda como o Richard Rios que o Palmeiras entende que o melhor caminho é segurar todos os outros jogadores. Verdão assegura já ter 2 negociações avançadas com clubes italianos interessados em gastar perto dos 30 milhões de euros. São eles a Inter de Milão e a Roma. 30 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 191 milhões de reais. E aqui vem a boa notícia: o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos e gastou 7 milhões e meio de reais para ter essa fatia. Ou seja, comprou por 7 milhões e meio e agora vai ficar perto de arrecadar 133 milhões de reais. A maior dificuldade vai ser em repor a saída de alguém como o Richard Rios, que virou dono do meio-campo palmeirense e também da seleção colombiana. O negócio com esse time italiano deve avançar nos próximos dias, mas vai permitir ao Verdão recusar propostas por outros atletas. O Piquerez e o Rafael Veiga pediram para ser negociados, o Palmeiras está tentando convencê-los a permanecer. O Gustavo Gomes foi especulado por clubes sauditas, mas o Palmeiras entende que é capaz de segurar o zagueiro paraguaio, que já havia recusado em outros momentos propostas até maiores. Recentemente o Zenit demonstrou interesse em contratar o Giai e o Palmeiras nem pensa em perder seu lateral direito, o argentino. E você, concorda com a política de venda de atletas do Palmeiras? Você faria o que em relação a todo esse interesse do Internacional? Já usa espaço para comentário para registrar. Quero te atualizar agora sobre o Palmeiras. Ramon Sosa foi anunciado como reforço do Palmeiras, mas causou desconfiança no torcedor alviverde. A compra foi fechada por 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 milhão de euros de bônus, ou seja, o negócio pode custar até 14 milhões de euros ou 90 milhões de reais. Importante lembrar que quando o Forest contratou o Sosa do Tajeres, e o Sosa vivia o auge da sua carreira no futebol argentino, o investimento foi de 12 milhões de euros. Isso significa que o Forest comprou mais barato do que o vendeu para o Palmeiras, mesmo levando em consideração que a temporada do Sosa na Inglaterra teve longe de agradar. Foram 21 jogos, só 3 gols e 1 assistência. E é também por conta desse preço, que pode chegar a 90 milhões de reais, que o torcedor palmeirense anda desconfiado. Percebi nas redes sociais alguma insatisfação com mais um jogador que é caro e não chega para ser o dono absoluto da posição, mais ou menos como Facundo Torres, entre outros. Importante contar que o Ramon Sosa tem sido convocado com alguma frequência para a seleção paraguaia, mas no jogo contra o Brasil na Neoquímica Arena, ele e Ángel Romero do Corinthians eram reservas. O Romero foi utilizado no decorrer da partida e o Ramon Sosa nem jogou. Se você não conhece o atacante paraguaio de 25 anos de idade, vou trazer as palavras dele se apresentando. Abre aspas, jogo por fora, gosto do mano a mano e de encarar a marcação. Bora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês que apesar do assédio do exterior em relação a Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez, Agustin Giai e Richard Rios, a ideia palmeirense é vender apenas um desses atletas. Richard Rios, volante colombiano, cujo valor pode alcançar 30 milhões de euros. E é exatamente por conta da possibilidade de conseguir uma ótima venda como o Richard Rios que o Palmeiras entende que o melhor caminho é segurar todos os outros jogadores. Verdão assegura já ter 2 negociações avançadas com clubes italianos interessados em gastar perto dos 30 milhões de euros. São eles a Inter de Milão e a Roma. 30 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 191 milhões de reais. E aqui vem a boa notícia: o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos e gastou 7 milhões e meio de reais para ter essa fatia. Ou seja, comprou por 7 milhões e meio e agora vai ficar perto de arrecadar 133 milhões de reais. A maior dificuldade vai ser em repor a saída de alguém como o Richard Rios, que virou dono do meio-campo palmeirense e também da seleção colombiana. O negócio com esse time italiano deve avançar nos próximos dias, mas vai permitir ao Verdão recusar propostas por outros atletas. O Piquerez e o Rafael Veiga pediram para ser negociados, o Palmeiras está tentando convencê-los a permanecer. O Gustavo Gomes foi especulado por clubes sauditas, mas o Palmeiras entende que é capaz de segurar o zagueiro paraguaio, que já havia recusado em outros momentos propostas até maiores. Recentemente o Zenit demonstrou interesse em contratar o Giai e o Palmeiras nem pensa em perder seu lateral direito, o argentino. E você, concorda com a política de venda de atletas do Palmeiras?
Você faria o que em relação a todo esse interesse do Internacional? Já usa espaço para comentário para registrar sua... Preciso falar agora sobre Rafael Veiga, o meio atacante que pretende deixar o Verdão. Tem propostas ou não? Antes de gravar esse vídeo, consultei a diretoria palmeirense que assegura que não há proposta, nem sequer sondagem, mas pessoas próximas ao Veiga asseguram que existiram os primeiros movimentos de clubes interessados, um da Itália, outro da Inglaterra. Repito, essa informação vem do staff do jogador e não do Palmeiras, o que me causa alguma estranheza. Acho que a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O Veiga teve passagem gigante com a camisa do Palmeiras, mas faz uma temporada para lá de discreta. E é exatamente por ter perdido espaço com Abel Ferreira que o Veiga está decidido a ir embora. Se existir proposta, ele vai batalhar nos bastidores para que Abel Ferreira e Leila Pereira concordem com um acordo. Só para lembrar, na Copa do Mundo de Clubes o Veiga disputou apenas 120 minutos. Nem sequer entrou contra o Botafogo e disputou os últimos 5 minutos finais na eliminação para o Chelsea. Agora de notícia exclusiva, quero contar para você que o Botafogo reabriu conversas para a contratação de Roberto Firmino. Atacante brasileiro que tem mais um ano de contrato no Al-Ahly, mas pretende deixar a Arábia Saudita. O Botafogo tem 2 grandes trunfos. O primeiro deles, a falta de propostas da Inglaterra. Roberto Firmino já havia deixado bem clara a intenção de voltar a disputar a Premier League. E com a ausência de ofertas, o Botafogo se sente confortável para brigar para contratá-lo. Outro ponto importante a favor do Fogão, a presença de Davide Ancelotti. O técnico italiano foi anunciado nessa terça-feira como novo comandante do Botafogo. Você sabe, né? O Davide Ancelotti é filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção. Por que ele é um trunfo? O Firmino foi aconselhado e avisado que se performar bem com a camisa do Botafogo sob o comando do filho do homem, certamente a volta para a seleção brasileira ficará ainda mais próxima, até porque o Davide Ancelotti estará na comissão técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. O grande problema hoje é o financeiro. Roberto Firmino tem mais um ano de vínculo e ganha por lá 10 milhões de reais por mês. O Al-Ahly também vai exigir alguma compensação financeira, até por conta de todo o barulho que o Firmino conseguiu fazer na conquista do inédito título da Copa da Champions Asiática. O Al-Ahly nunca havia sido campeão desse torneio. Hora de falar sobre o Palmeiras, que investiu 149 milhões de reais em Vitor Roque e correu o risco de gastar mais 13 milhões de reais durante a Copa do Mundo de Clubes. Isso porque o acordo entre Palmeiras e Barcelona prevê uma série de bônus, entre eles um bônus de 2 milhões de euros caso o Vitor Roque estivesse entre os 3 melhores da Copa do Mundo de Clubes. O torneio ainda nem terminou, mas já dá para cravar, obviamente, que o Vitor Roque não alcançará essa meta. Alguém que jogou 5 partidas, 4 como titular, não marcou gol, nem deu assistência, certamente não vai figurar entre os 3 melhores do torneio. Não dá nem para dizer que o Vitor Roque está entre os 3 melhores do Palmeiras. Por sinal, esse é um grande ponto. Investimento pesadíssimo, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e até agora pouquíssimo retorno. De qualquer maneira, o Palmeiras se livrou desse custo extremamente alto de 13 milhões de reais com bônus. Há outros bônus previstos no contrato, estou tentando levantar todos para contar para vocês, beleza? Hora de falar sobre uma venda quase certa no Clube Atlético Mineiro e ela tem tudo a ver com o Palmeiras. Bruno Fux, que havia sido comprado pelo Atlético junto ao CSKA por 2 milhões e 700 mil euros, será adquirido no fim dessa temporada pelo Palmeiras. O Verdão já tomou essa decisão durante a Copa do Mundo de Clubes, depois que o Fux foi titular nos 2 principais jogos contra o Botafogo e também Chelsea. O empréstimo termina em dezembro e a opção de compra avaliada em 4 milhões e meio de dólares, ou seja, dá para dizer que o Galo terá lucro com a operação. Hoje 4 milhões e meio de dólares equivalem a 24 milhões de reais. Fux, que havia sido trocado pelo Caio Paulista, e se o Caio Paulista vai mal no Atlético, o Bruno Fux tem sido peça importante no Palmeiras. 20 partidas na atual temporada. Gostaria que você, torcedor atleticano, me dissesse se o Fux teria espaço hoje no time do Cuca ou não. Falar sobre o Palmeiras, muito preocupado com a posição de ataque. É que o Estevão foi negociado com o Chelsea e o Paulinho só volta
pro ano que vem. Paulinho anunciou nas suas redes sociais que vai passar por uma nova cirurgia na canela e isso vai impedi-lo de jogar em 2025. E é diante desse contexto que o Palmeiras espera fechar nessa semana que começa por agora a contratação de Ramon Sousa. Vem batendo nessa tecla sobre as tratativas entre Palmeiras e Nottingham Forest há bastante tempo. O acordo entre os clubes já existe, operação que vai gerar com um pagamento de comissão em 14 milhões de euros. Faltava o sim do atacante paraguaio de 24 anos de idade, que tem sinalizado nos últimos dias que agora sim topa jogar pelo Verdão. Como o Palmeiras estava super focado na Copa do Mundo de Clubes, com a perspectiva de chegar pelo menos às semifinais, essa negociação foi adiada. Agora, já sem a competição nos Estados Unidos, aí sim foco total na contratação do atleta. Existe a chance também de o Palmeiras buscar mais um ou outro reforço para o ataque, até pela necessidade de aumentar o repertório ofensivo. Só para quem não conhece, Ramon Sousa fez muito sucesso com a camisa do Talleres na Argentina, antes de ser negociado com o Nottingham Forest na Inglaterra, papel apenas discreto. O clube inglês já anunciou que não vai utilizá-lo. A preferência do Ramon Sousa era continuar na Premier League, mas diante da falta de propostas por lá e diante do bom campeonato que fez o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, Sousa se interessou e já deu aval para que o